Não, não reconhece. Mas existe o documento? Existe o documento, mas é um documento entre dois agentes jogadores, assinado pelo Bruma, mas que a data não tinha a noção da validade ou invalidade ou nulidade do contrato 2013-2014. Portanto, o objeto desse documento não é a validade do contrato? Não. Não, essa confirmação teria que ser dada no âmbito do próprio contrato, não com base em contrato assinado entre agentes, em que o Bruma só tomou conhecimento e assinou, provavelmente nem tenha lido. Mas o importante aqui é dizer que estas manobras que o Sporting está a usar não têm sustentabilidade. Porquê? Mas é um contrato, no fundo, assinado pelo próprio jogador. Não é um contrato entre o agente Catia Baldé e o agente Pinizave. Portanto, o jogador só interveio, no fundo, para tomar conhecimento que houve um acordo entre os dois agentes. Portanto, e esse acordo diz que o jogador tem contrato com o Sporting até 2014? Diz que tem contrato até 2014 no âmbito da interpretação dada pelos agentes, não pelo jogador. A partir do momento em que o jogador pediu apoio jurídico, é a partir dessa data que ele tomou conhecimento das nulidades que afetavam os vários contratos, quer o contrato promessa, quer o contrato para 2013-2014. Portanto, a partir do momento que tomou conhecimento do vício, agiu em conformidade, pedindo a nulidade quer do contrato do agente assinado com o jogador, quer o contrato para 2013-2014, que aguardamos decisão da CAP. Portanto, está confiante de que esse pedido de nulidade venha a anular este documento que o senhor reconhece que existe? Sim, porque eu penso que, acima de tudo, estamos aqui a falar da legalidade. Independentemente da instituição que está por trás do contrato, o que se está a discutir aqui é se o mecanismo utilizado pelo Sporting viola ou não as normas desportivas. Se viola as normas desportivas, portanto, a ilegalidade não pode vencer a legalidade. A mentira não pode vencer a verdade. Portanto, é isso que nós estamos a discutir aqui, sabendo a certeza quase absoluta que esse contrato está ferido de nulidade. Seja como for, o jogador já tinha 18 anos quando subscreve esse acordo entre empresários, como diz outras partes. Isso coloca Bruma como maior de idade, portanto, com capacidade jurídica plena. Sim, plena, mas que não é no âmbito do contrato de trabalho. O que nós estamos a discutir aqui é o contrato de trabalho assinado pelo jogador na minoridade. Outra coisa é um contrato assinado entre dois agentes que o jogador subscreve, mas que não confirma, nem pode confirmar de maneira nenhuma, o contrato de trabalho celebrado com 16 anos. Portanto, o Sporting sabia dos vícios, mas o jogador não era obrigado a saber dos vícios. O jogador, quando tomou conhecimento dos vícios, mandatou-me e eu agi em conformidade. Portanto, a partir dessa altura que tem que se contar a existência de uma confirmação ou não do contrato. Isso nunca existiu. O que é que espera da decisão da Comissão Arbitral Paritária? Porque é que acha que ainda não houve uma decisão? Portanto, a Comissão tem o seu timing. Eu julgo que, ao contrário de algumas leituras, trata-se, no meu entendimento, de um processo urgente. Estamos a uma semana do campeonato. O jogador precisa saber qual é a sua situação para poder ser integrado num grupo de trabalho e poder exercer a sua atividade. Por outra forma, se este não é um processo urgente, não sei o que é que poderemos considerar um processo urgente. O jogador sabe que está a ser prejudicado nesta altura, inclusivamente ao nível da Seleção Nacional. Não sim, tem consciência disso, mas é como eu digo, eu costumo dizer que no meu tempo, ao contrário de algumas farpas que têm vindo a público, de que nós estamos à procura de 2 minutos de fama, mas devo lembrar às pessoas que eu fui profissional de futebol durante 13 anos em Portugal. Portanto, joguei na primeira divisão, fui campeão nacional, portanto, sou uma pessoa no meio conhecido, portanto, não preciso de 2 minutos de fama. Aquilo que me move é a verdade, simplesmente. Ora, quando se convidam pessoas para escreverem crónicas, para virem para as televisões darem a sua opinião, eu acho que é importante selecionar as pessoas. Ou essas pessoas mas as pessoas também têm o direito à sua opinião? Precisamente, mas aos factos que conhecem, não é? Aí é que está o grande problema. É que as pessoas fazem juízos de valor sem falarem dos factos. Então o que é que as pessoas precisam exatamente conhecer neste processo e que ainda não conhecem para poderem avalizar aquilo que está a passar? Só rapidamente para dizer que houve um comentador, que é o Dr. Carlos Janela, que telefonou no início do processo a pedir os factos.
o que é que estava em cima da mesa. Eu informei dos factos, ele naturalmente fez o trabalho dele e, no final, tomou uma posição. É esse o dever de um comentador. O que acontece é que, vou explicar rapidamente para as pessoas perceberem. O Bruma, com 16 anos, assinou um contrato de trabalho para 3 épocas desportivas, que é o limite máximo que a FIFA permite. Exatamente. Na mesma data, a 27 de outubro de 2010, o Sporting subscreve com o jogador um contrato promessa de trabalho desportivo com uma cláusula de indenização de 30 milhões de euros. Ou seja, há aqui uma obrigação de contratar o jogador. Na mesma data, celebra 3 anexos, contratos de trabalho para 2013, 2014, 2014, 2015 e uma opção do Sporting para 2015 e 2016. Dito isto, sendo o que diz a norma da FIFA é que os contratos com menores não podem ter duração superior a 3 anos, o Sporting, ao assinar 3 anos, sabia que não podia ultrapassar esse prazo, usou um mecanismo para enganar o jogador, assinando com ele um contrato de promessa e 2 contratos de trabalho desportivo e, em outubro de 2011, efetiva essa obrigação de contratar para 2013 e 2014. Ora, este contrato de 2013 e 2014 é exatamente igual, com os mesmos erros, do contrato prometido a 27 de outubro de 2010. Portanto, tudo quanto vai para além dos 3 anos do contrato é nulo. Portanto, na nossa leitura, a minha leitura é que esse contrato é nulo, o contrato de promessa é nulo e mesmo que fosse visto separadamente, também seria um contrato nulo. Porquê? Porque não pode assinar com a mesma entidade um contrato superior a 3 anos. Logo, essa extensão é nula. O Bruma tem recebido os seus salários por parte do Sporting? Eu acho que não. Aliás, também houve aqui um equívoco que importa esclarecer, que é o seguinte: nós comunicamos ao Sporting que o Bruma considerava que o contrato, a ligação que tinha com o clube, terminava a 30 de junho de 2013. Ora, o Sporting deu 8 dias ao clube para acertar as contas. Aquilo que o Sporting fez foi pegar neste documento e pedir a impugnação de uma rescisão com justa causa que nunca foi alegado neste documento. E por isso a primeira decisão decisão de indeferimento liminar e que vai de encontro àquilo que nós pensávamos na altura. Aquilo que as pessoas também precisam de saber é que se o Bruma está ou não interessado em continuar no Sporting. Porque se diz, à boca pequena, e não só, que o jogador já terá recebido convites de outros clubes em Portugal, nomeadamente do Benfica. Não, isso não corresponde à verdade. Eu acredito e sempre disse, por uma questão de respeito pela instituição Sporting, também disse desde a primeira hora, independentemente da decisão da Comissão Arbitral Paritária, o Sporting estaria na mesma situação dos outros clubes, querendo disputar a contratação do jogador. Este é o primeiro ponto. Depois, nem o Benfica nem o Porto, até a data, apresentaram qualquer intenção de contratar o jogador, a não ser as notícias que têm vindo nos jornais. Efetivamente, nós recebemos intenções de contratar o jogador, quer do Real Madrid, do PSV Eindhoven e do Galatasaray, que é público. Admito, portanto, que o jogador possa sair para o estrangeiro. Sim, admito que sim. E jogar em Portugal, noutro clube que não o Sporting? Também admito, porque a partir do momento que a decisão nos for favorável, o Bruma sendo um jogador livre e sendo um jogador com o potencial que todos conhecem, naturalmente, se aparecer o Porto, aparecer o Benfica, portanto, as propostas serão analisadas em pé de igualdade e, mais uma vez, reforço aqui que não é só o aspecto financeiro que conta, também conta, até porque o Sporting, tendo um jogador com as capacidades do Bruma, com um ordenado abaixo de 2.000 euros, com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, portanto, o aspecto financeiro também é importante, quer para os clubes para pagarem menos, quer para o jogador para ganhar mais e garantir o seu futuro. Mas nós vamos aliar o aspecto desportivo ao aspecto financeiro para defendermos os interesses do jogador, de forma que ele se enquadre num grupo que lhe permita também crescimento.